É bolo de festa com Stefano Zacchini. Eita, Zacchini, você faz parte da história desse programa, hein? Um pouquinho. Muito mais do que eu. Quantos anos aqui? 6 anos de mulher. 6 anos. Entendeu? Quando fala que é Zacchini, a gente já sabe o que vem, o que ele vai fazer. Hoje, por exemplo, olha que coisa linda. Pois é, Rê, na verdade hoje eu quis trazer um pouquinho da minha história também junto com esse bolo, porque Boa. comecei fazendo bolos para festa, e é uma coisa que dá para ganhar dinheiro, que dá pra gente não só ensinar uma receita pessoal de casa, mas que dá para dar uma aula, né? Ô, Zacchini, e por que esse é um bolo de festa? É a decoração, é a montagem, o que é? Decoração, montagem, estrutura, massa do bolo, lembra, né? É uma festa, é um bolo para comemorar momentos importantes, é um bolo de comemoração, é um bolo confeitado que a gente chama. Porque é diferente, né? A hora que a gente olha, a gente já vê que tem Sim, festa. Verdade. Então eu vou dar os ingredientes deste bolo de festa do Stefano Zacchini, que é confeiteiro. Massa, feita com 3 ovos, 240 gramas de açúcar, 240 gramas de farinha de trigo, 150 ml de água quente, meia colher de sopa de fermento e 5 gotas de essência de baunilha. O recheio, feito com 300 gramas de chantilly batido, 200 gramas de morangos picados, 200 gramas de raspas de chocolate branco e 3 colheres de sopa de leite em pó. Cobertura: 500 ml de chantilly gelado, meia caixinha de leite condensado gelado e 4 colheres de sopa de leite em pó. Lembrando que a receita vai estar no Instagram do @GazetaMulheres e pelo QR Code aqui do lado. Apareceu o quadradinho, você abre a câmera do celular, ó, facilitou a vida. Aqui eu estou fazendo, ou melhor, vou começar a fazer o clássico que todo mundo pede nas nossas redes sociais. Já fiz aqui no Mulheres, mas vou repetir de novo. Esse é o pão de ló. Aqui eu tô fazendo pão de ló branco, pão de ló de baunilha. Se eu quiser fazer um pão de ló de chocolate, é só eu acrescentar na mesma receita 2 colheres de cacau em pó. Não tira certo? Nada? Não tiro nada. Só acrescenta o cacau? Só acrescento o cacau, isso mesmo. Aqui na batedeira eu coloquei ovos inteiros e o açúcar, tá? E eu vou bater em velocidade máxima até virar um creme. Eles virarem um creme bem fofinho e branquinho. Primeira pergunta, ovos temperatura ambiente? Sempre o melhor é o ovo estar em temperatura ambiente no bolo, mas as pessoas perguntam por quê. Se eu fizer o bolo com ovo gelado, eu vou ter algum problema? Não, a única coisa é que vai demorar mais para dar ponto na massa. Tá. E aí esse bolo não vai crescer o tanto que cresceria se os ovos estivessem em temperatura ambiente. Tá? Porque é uma lógica, né? Se eu tiver aqui, ele vai bater, mesmo gelado, mas até chegar na temperatura ambiente, vai demorar um pouquinho mais. Perfeito. Certo? Vou deixar você batendo. Perfeito. Mas não põe mais nada. Tá bom. Ai, a gente quer ver aqui, ó, batendo. Ó, açúcar com os ovos. Açúcar e ovos aqui na batedeira, velocidade máxima, até chegar nesse ponto, Rê. Esse ponto, eu vou desligar aqui porque eu quero mostrar tudo certinho pro pessoal de casa. Esse ponto na confeitaria nós chamamos ele de ponto de laço. Por quê? Vou mostrar aqui rapidinho, eu juro que é rápido. Ponto de laço. Ele, aparentemente, eu já tenho uma massa de bolo. Se eu não contasse que aqui só tem ovos e açúcar, eu consigo olhar e consigo parecer uma massa de bolo. É verdade. Tá? E aí, por que ponto de laço, ou ponto fita, ou ponto elástico, que é os nomes que tem aí na confeitaria? Porque eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo que não quebra o fio? Sim. Parece um elástico. Ele vem e volta. E se eu contar, ele demora 3 segundos para começar a pingar. Ai, que massa. Tá? Esse é o ápice da nossa massa. Se minha massa acontecer isso, eu tenho certeza que daqui pra frente vai dar tudo certo. Perfeito. Tá? Técnica, né? Ó, técnica. Volto pra batedeira. Na verdade, nem deveria ter tirado, só tirei o pessoal de casa. É uma aula. Consegui ver. Ó, volto aqui. E até agora eu bati em velocidade máxima. Eu vou diminuir, colocar no mínimo possível. Tá. Só pra misturar. E aí eu tenho a farinha e a água. Eu vou colocar a farinha e a água
intercaladamente para eu não perder esse ponto que eu mostrei agora. Porque esse ponto nada mais é que ar dentro da minha massa de bolo, tá? Tá. Ó, então eu coloco a farinha. Lembrando que a gente está fazendo um pandeló. Um pão de ló, isso mesmo. Ou E pão a de ló. água, aqui eu tô usando água quente, tá? Mas não muito, né? Não muito, não precisa ser muito por causa dos ovos também, É. tá bom? Ó, eu divido em duas partes, então eu coloquei uma parte de farinha e uma parte de água. Agora mais uma parte de farinha e o restante da água. Lembrando sempre de terminar com a água. Obrigado, Rê. Nada, meu amor. Sempre de terminar com a água, porque a água ajuda a bater, ajuda a misturar, ajuda a agregar todos os ingredientes. E depois que eu coloquei a farinha, eu não bato muito. Misturei, eu tiro da batedeira. Se tem mais um pouquinho de farinha aqui, eu deixo aqui mesmo, porque agora eu termino na mão. Incorporou, pronto. Incorporou. Deixa que eu Tá cuido. pronto. Pode Obrigado, cuidar Rê. da sua massa. Misturo com uma colher, bem delicadamente. Por quê? Para eu não perder nada de ar dessa massa. Porque o pão de ló nada mais é que um bolo bem fofinho por causa do ar da massa, tá? Coloco as gotinhas de essência de baunilha. Se quiser também, super opcional. Pode ser raspa de laranja, pode ser raspa de limão, pode ser... Tá? Não tem problema nenhum. Pode não ser nada. Pode não ser nada, tá? E o fermento? Eu costumo dizer que a baunilha aqui, Rê, ela tem outro nome, ela não é baunilha. O nome dela aqui é marketing. Por quê? A baunilha faz com que o bolo cheire quando tá no forno. E aí Evapora. faz todo aquele aroma em casa. E aí todo mundo tem um vizinho que adora falar de nós, não é? Então, o vizinho vai chegar e falar, nossa, fulano tá fazendo bolo, hein? Que bolo Porque cheiroso. o bolo cheira todo dia. Então, a baunilha é marketing. Então, eu colocaria, eu gosto muito, acho bem legal colocar, tá bom? Forma. Eu tenho uma forma aqui de fundo removível. Se o pessoal de casa perceber, ela não está untada. Eu percebi. Porque o fundo é removível. Se não for fundo removível, eu unto só o fundo, tá? Não passo nada na lateral. Por quê? Porque eu quero que o meu bolo fique retinho. Se eu passo gordura na lateral, na hora que o meu bolo tá assando, as laterais do bolo faz ele escorregar e aí fica aquele bolo com aquela barriga enorme em cima. E você quer ele bonitinho? Eu quero ele retinho, Tá. tá bom? Você tá rouco, hein, Zaquini? Não sei. Muita oração ontem ou não? Ó, bastante. Bastante, né? Ó, Rê, coloco aqui. Stefano, como que eu sei quanto de bolo na forma? Sempre, ó, um dedo da borda da forma, Tá. porque é o que ele vai crescer. Certo? Ah, Forno essa de não tá lateral é o máximo. não tá lateral. Se Pra for não fun- fazer, pra não embarrigar. Pra não embarrigar. É Tá. isso. Essa é a dica pro seu bolo não ficar aquela barriga enorme em cima do bolo. Certo? Forno 180 graus, mais ou menos de 25 a 30 minutos. Tá bom. Tá bom? Vou deixar isso Me diga aqui. como que eu posso te ajudar. Nada, agora eu não aguento nada. Desculpa. Não, imagina. Ó, a tigela está aqui. Agora eu vou fazer o meu recheio, que é super simples. Eu chamei ele de Floresta Branca com morango, porque é uma versão do Floresta Negra, só que a Floresta Negra a gente usa chocolate ao leite ou meio amargo e a cereja, né? Aqui eu tô fazendo a versão com chocolate branco e morango. Então eu tenho chantilly batido, que eu vou ensinar a bater daqui a pouco, então não se preocupem. Chocolate branco ralado. Eu vou pôr pra cá pra poder me ajudar. Ai, que bonitinho. Chocolate branco ralado Chocolate branco ralado. e leite em pó. Aí, tá? né, gente? Aí começou. Por quê? Na verdade, o Floresta Negra é só o chantilly, né? Mas aqui a gente gosta de... Por quê? Pra ficar mais gostoso, ficar mais porque gostoso. é Stefano Zaquini. Isso mesmo. É só misturar, envolver com o chantilly. Aí tem que ter cuidado pra não mexer muito forte, Rê, muito fraco. na verdade, ele vai ficar uma consistência de um creme mais pesadinho. Então Tá. não tem muito o que fazer, porque o chocolate branco é pesado, o leite então. em pó também é pesado. E aí deixa esse creminho pro nosso bolo. Tá bom. Tá? Ó, tem um creme aqui, perfeito. E agora eu posso montar o meu bolo, que eu já tenho ele aqui, fatiado. Deixa eu só pôr a outra luva, que eu vou tocar no bolo. Ele vai ensinar a fazer o chantilly. Não, Vou não ensinar a fazer o esquecemos, não. chantilly. É. Ó, só por aqui. Rê, o que eu quero mostrar pro pessoal de casa é isso aqui, ó.
Por que que eu não unto a lateral? Para o meu bolo ficar reto. Peguei esse bolo depois de assado, dividi em 3 partes, certo? Tenho a forma. Esse aqui, essa massa rende um bolo de 20, que foi o que eu fiz, ou 2 de 15, que é esse que eu tô fazendo. Um tá aqui e o outro tá na mesa. Tá certo. E aí eu vou montar esse bolo. O saquinho, mesmo que o meu fundo for removível, eu gosto de colocar esse saquinho para me facilitar na hora de tirar. Tá. Essa daqui não é fundo removível e eu coloco o saquinho mesmo assim. E aí é a montagem do meu bolo. Não se preocupa com o saquinho aqui ficar retinho, porque a gente vai confeitar esse bolo. Eu sempre monto o bolo na assadeira, porque esse é o processo que a gente chama de prensagem, para na hora que a gente cortar, nós conseguirmos ver a fatia bonitinha do bolo, tá? E eu sempre monto conforme eu tirei da forma. Tá. Então, resumindo, fundo do bolo é sempre o fundo da forma, certo? Certo. Ó, coloco ele aqui. E aí eu posso regar esse bolo. Esse bolo eu reguei com o leite. Se eu não quiser regar com leite, porque, não sei, posso ter intolerância à lactose, não sei qualquer coisa disso, eu posso fazer uma caldinha de água e açúcar, que eu já ensinei aqui. Mesma proporção de água para a mesma proporção de açúcar. Coloco no fogo, deixo ferver, tá pronta a caldinha do bolo. Aí é leite puro? Aqui é leite puro. Sem açúcar? Sem açúcar, sem nada, tá bom? Ó, umedeço. Ele rega pra valer, viu? Ó. Stefano, como que eu sei que tá bom o tanto que eu rego o bolo? Gente, essas dicas é dicas que eu dou só em aula. Mas estou aqui, mulheres. Uma colher e eu vou apertar o meu bolo. Peraí, eu vou Não virar tá dando pra aqui. ver. É. Aê, Zaquini. Assim, eu vou tirar esses. É esse aqui. Esse aqui também. Esse aí. Ó, eu aperto. Eu vejo o leite, mas ele não sobrepõe a colher, tá vendo? Eu consigo ver que o meu bolo tá úmido, mas ele não enche a colher aqui, Tá. tá? Então, tá Deu. no ponto bom de molhar. Se eu olho o fundo da colher e vejo que tá com leite, esse é o ponto certo. Se ele sobrepõe aqui, é que tem muito leite, então eu molhei demais. E se eu molhei demais? Se você molhou demais, tem um papel na cozinha que é próprio para isso. Papel toalha, que o nome dele é papel absorvente, então ele vai absorver a umidade. Joga um monte de papel aqui, vira esse bolo de ponta cabeça e deixa ele absorver toda a umidade do bolo. Senão vai desmontar. Senão vai desmontar, Tá. certo? Reguei o bolo, vou colocar o meu creme. Esse é o creme com chocolate branco. Esse bolo eu gosto dele porque eu posso montar aqui e já confeitar, não preciso deixar ele muito na geladeira, tá? Morango. Coloco metade do morango e a outra camada. E é só repetir o processo, Rê. Vai regar tudo de novo? Vou regar tudo de novo. Ó, aperta, porque lembra que eu falei o nome desse processo é o processo de prensagem? Então eu tenho que prensar o bolo, tá? Rego de novo. Se eu não tiver experiência, eu faço com a colher tudo de novo. A cada camada. Tá, cada camada. Mas geralmente uma bisnaga dessa que tem 200 ml dá para um bolo de 15, Tá. de 15 centímetros, tá? Mais creme. Esse creme, hein? Delícia. Ai, viu? esse creme, hein? Ó, espalho ele aqui. Marquinhos, que bom tê-lo de volta. E aí, mais morango. Mesmo processo, restante do bolo. Aqui eu tenho duas opções. Ou coloco ele assim, ou coloco ele assim. Por que que eu colocaria ele assim? Para absorver toda a caldinha do bolo novamente. Ó, E rega. e rego de novo. Fiz isso, Vai prensar. vou prensar. Tá vendo, ó, que uma bisnaga Olha dá mesmo. exatamente para um bolo? Hoje em dia na confeitaria nós temos esses disquinhos que é disquinho de isopor. Esse eu paguei 25 centavos. Muito barato, mas que ajuda muito. Você coloca aqui, ó, e prensa o seu bolo. Ah, pode fazer também Tá com vendo? bandejinha. Uma bandejinha. A caixinha do leite você pode abrir ela e cortar, É. tá? Ó, prensei, geladeira, mínimo 4 horas. Pra tá? dar uma firmeza Mínimo nesse pra recheio. firmar. Pra firmar.
O certo, 8 horas de geladeira. Tá. Dica importante também, quando eu vou prensar um bolo, eu colocar peso em cima dele, porque senão ele volta. Eu apertei agora, só que com 8 horas de geladeira ele pode voltar. O que você colocaria em cima? Um pacote de açúcar, um pacote de feijão, de arroz Tá. e colocar na geladeira. Tá. Você Certo? vai desinformar algum? Vou desinformar um. Daqui a pouco. Zaquini está... Não, pera. Zaquini desinformar um bolo é um momento icônico. Aqui na batedeira eu coloquei o chantilly, o leite condensado e o leite em pó tá aqui, tá? Ainda não coloquei, vou colocar daqui a pouco. Chantilly gelado. Chantilly bem gelado, leite condensado bem gelado. E uma dica pro pessoal de casa é que a minha tigela da batedeira, eu deixei ela no freezer. Pra quê? Se tiver muito quente o dia e eu vou ver que o meu chantilly não vai firmar, eu já tenho tudo gelado e aí não tem como ele não firmar. Perfeito. Certo? Deu mais ou menos o ponto do chantilly, ó, que ele já deu uma firmada, tá dando pra ver? Dá pra ver. Eu coloco o leite em pó e agora é só esperar ele dar ponto. Bem na minha cara. Só pra dar uma colherada. Enquanto isso, eu vou Vamos tirar desinformar o bolo. o bolo daqui. Ó. E aí eu já tenho as camadinhas do bolo já meio que definidas. Sim. Aqui eu tenho uma bailarina giratória, mas se em casa não tiver, não tem problema. Obrigado. Obrigada a você. E aí é só Alegria. confeitar o nosso bolo. Aqui, Como ó, tá já lindo. tá no ponto maravilhoso. Ó, esse é o ponto do chantilly. Quando eu levanto, ele fica no globo da batedeira. Eu não vou me tá? aguentar. E esse é aquele nosso chantilly em pó. Que Lembra delícia. dele? Ô, Zaquini, isso em cima de uma xicrinha de café, hein? Top. Agora eu vou confeitar o bolo. Eu sei que eu não tenho muito tempo, mas nós vamos lá. Bora. Eu vou fazer um bolo espatulado, que é um bolo que eu consigo ver as laterais, igual esse que tá aqui na mesa, tá vendo? A gente consegue ver toda a lateral do bolo. Eu acho super charmoso. Eu vou colocar chantilly. Uma dica pessoal de casa é essa. Stefano, eu não consigo confeitar o bolo com chantilly. Parece que meu chantilly desandou, parece que meu bolo não vai. Essa é a dica. Coloca muito chantilly em cima do bolo. Muito mesmo. Que a partir de agora a gente só tira. Não coloca mais, tá? Eu venho aqui, ó, e vou descendo esse chantilly pra lateral do meu bolo, tá vendo? Só vou descendo o chantilly até eu conseguir ver o bolo. Por enquanto não precisa ficar bonito. É só, ó, vir aqui e rebocar o bolo mesmo. Essa é a ideia de cobrir. Com chantilly. É cobrir. Aqui é cobrir. Fiz isso, não tô vendo mais o bolo. Eu vou começar a tirar a chantilly daqui. Mas se quiser assim também pode, hein? Também pode. Eu tenho uma espátula que eu comprei em um lugar muito chique, importante. Depósito de material de construção, R$ 1,99, tá? Eu venho aqui, ó, e vou tirando chantilly do bolo. Tá vendo? Ó, Pera. o tanto de chantilly que eu tirei. Chegou. Tá vendo? Só vou tirando Ô, Zaquini, o chantilly do bolo. então esse tanto de chantilly é muito, né? Aqui é o ideal, meio litro de chantilly é o ideal para fazer a decoração e a cobertura de um bolo de até 20 centímetros. Tá. Tá? Então, ó, vou tirando, até eu começar a ver. Esse tá aquele chantilly gostoso, porque tem aquele chantilly que é ruim, Que é hein? ruim, Que dá raiva. isso mesmo. Que Ó. a gente tira do bolo xingando. Esse não, esse é gostoso. Aquele chantilly que a gente tá na festa e aí a gente passa pelas mesas e vê o monte restante de... nos pratinhos, isso mesmo. É Ó. assim mesmo. Aliso em cima. E aí é só Alegria. alegria. Como se não for emoção, não é no Mulheres, eu vou tirar esse bolo daqui com a espátula. Eita. Lembra do isoporzinho embaixo? Ulala. É para isso que o isopor funciona, para eu conseguir transportar o bolo pro prato que eu vou servir na mesa ou pro prato do cliente. Ulala. Ficou tenso aí? Claro. Ó, aí essa bailarina já pode sair daqui. Eu vou tirar daqui, por aqui. E aí é só eu decorar com o saquinho de confeitar, que é fazer decoração lateral. Só meio ondinha aqui, ó. Aqui eu tô usando o bico 1M.
Stefano, mas de que marca? Chega na loja e fala que é um M, que eles eles vão já saber. vão saber qual é. Tá? M. Um M. Isso mesmo. É coringa esse Coringa. bico aí. Tá? E ó, em cima, só pra finalizar Ai, o bolo. que lindo. Pode ser bolo de 15 anos, pode ser bolo de casamento, pode ser bolo porque tô afim de fazer bolo bonito. Tô a fim de fazer bolo bonito, isso mesmo. Pode Eu ser o sou que da seguinte opinião. quiser. Quero comer, vamos fazer e já é. É isso, não precisa ter Motivo. Foi-se o tempos Isso aqui. mesmo. O motivo é estarmos aqui vivos, com saúde, com alegria. Verdade. Ó, moranguinho pra decorar em cima. E vou tirar uma mesa. fatia generosa pra você Que provar. bonitinho. Esse jeito que você colocou os moranguinhos. Corta? Corta. Vamos fazer inveja? Ó, Olha que enche lindo de esse morango bolo, coisa chique. E Você vai partir esse? Vou partir esse. Eu vou cortar a fatia, tipo aquelas fatias que a gente vê no reality show, que a gente fala, nossa, mas que fatia exagerada. Mas não. A gente geralmente corta essa fatia grande, que é pro pessoal conseguir ver as camadas do bolo, né? Nossa, mas é grande. Ah, é grande. Mas é grande. Ó. E aí, ó, é só partir pro abraço. Deu pra ver? Eu virei errado, né? Ah lá, é coisa linda. Eu consigo ver bolos, recheio, bolo, recheio, bolo. E tudo úmido.